Bom, agora a gente vai seguir para a parte da pregação, a parte mais importante desse culto, onde a gente vai ser ministrado com a palavra. E irmãos, não tem como não estar feliz nessa manhã. Não tem como. Um congresso de jovens tem que ser encerrado por um jovem inteligente, diferente. E hoje o nosso pregador é um pregador que no último dia 15 de julho completou 90 anos de idade. E tem mais. Pasmem no que eu vou dizer. O vigor dele é maior do que a maioria de nós todos. Ontem ele pregou 2 vezes entre a tarde e a noite. E eu estou no grupo dos pastores. E rolou uma mensagem até muito engraçada, que o irmão mandou assim: olha, o pastor Irlande está aqui com a gente e já está indo aí para o congresso de vocês. Aí o outro respondeu: ele já chegou. Falei: meu irmão, vocês não sabem com quem você está falando. Então, quero que vocês recebam com muito carinho o pregador desta manhã, pastor Irlande Pereira de Azevedo. O pastor Irlande foi o pastor que ajudou no processo de sucessão pastoral dessa igreja. Também foi pastor um tempo interino na PIB do Brás, que é a minha igreja raiz, e tem feito um trabalho incrível com seus 90 anos de idade, 68 anos de casado com dona Zilá. E há 3 segundos atrás, foi isso, né? Teve uma comemoração do aniversário dele, irmãos, e eu estava lá, fui com Guerra, com a Samara, um culto maravilhoso na PIB do Brás, com orquestra, com coral, do jeito que ele merece. Então eu quero pedir, fique de pé para a gente orar pelo pastor Irlande. E aí já prepara o teu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo nessa manhã e vai mexer aí dentro de você naquilo que precisa ser mexido. Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento especial que ouviremos a tua palavra, e obrigado pelo teu servo, teu filho amado, pastor Irlande. Que o Senhor continue abençoando, gerando saúde, paz, discernimento, e que ele continue sendo essa bênção, Pai, para o teu reino. Fale conosco agora através do seu filho, e que tudo o que aconteça aqui continue sendo para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu pastor. Obrigado, pastor. Queiram sentar-se. Meus irmãos, é um prazer muito grande voltar à primeira Igreja Batista de Guarulhos, especialmente num congresso jovem. Evidentemente, seria melhor que um jovem estivesse aqui. Mas eu sirvo ao Senhor desde a juventude. Eu fui batizado há 74 anos, eu tinha 16 anos. E nunca abandonei os caminhos do Senhor. Na igreja eu aprendi a ser gente. Na igreja eu encontrei a minha amada, porque eu pedi a Deus, Ele me mostrou. Na igreja eu me casei. Na igreja nasceram os meus filhos. Na igreja eu me formei em teologia, em filosofia, em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Na igreja eu encontrei todo o apoio para a minha vida. A igreja é o melhor lugar do mundo. Vocês concordam? Digam amém. Amém. Pois olha, a igreja é o único lugar do mundo que fala bem da família, que ajuda você a ter a sua família, a construir a sua família e a construir a sua vida. Eu desejava muito na minha juventude ser advogado. Eu ficava ouvindo os grandes júris da época da minha adolescência, Romeiro Neto, Evandro Lins e Silva, grandes causídicos. Eu sonhava em ser um grande advogado. Eu sonhei também em ser diplomata, pela facilidade que eu tenho em línguas estrangeiras. Eu leio 8 línguas. Mas Deus me chamou para ser pastor, porque Deus atendeu a oração de minha mãe. Quando eu tinha 6 meses, eu estava para morrer. Fui desenganado pelos médicos, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Quando a minha mãe recebeu essa notícia, ela me pegou no colo e disse: Senhor, não leves o meu filho.
eu te entrego meu filho para ser como um desses pregadores que visitam a nossa casa. Que meus pais hospedavam pregadores presbiterianos que iam lá no interior de São Fidélis, do estado do Rio de Janeiro, pregar o Evangelho. E não é que Deus aceitou? Deus me deu vida, me chamou para o ministério, e eu sou pastor há 64 anos. E se Deus costumasse clonar, e me dissesse, Irlande, eu vou clonar você em 7. Eu digo, Senhor, tu és soberano. Tu podes fazer o que quiseres. Mas eu só te peço uma coisa. Eu quero ser 7 vezes pastor. Estar com o povo de Deus, com o melhor povo do mundo. Povo que vai para o céu. Povo a que sirvo aqui e com que estarei lá na eternidade. Como é bom ser crente e como é bom ser pastor. Mas eu estou pregando num púlpito diferente. Um barril. Será de vinho, será de cachaça. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Que ele simbolize aqui a plenitude do Espírito a tomar conta de todos nós. Eu preguei uma vez na igreja Bola de Neve, lá em Atibaia. Houve um momento de cânticos, a maioria juventude, como aqui hoje, e chegou a hora de eu pregar. Quando subo ao púlpito, o púlpito era uma prancha que se movia. Eu disse àquela gente, lá em Atibaia, eu nunca preguei num púlpito assim, mas eu não posso perder esta onda. Quando eu disse isso, a turma fez o que vocês fizeram agora, me aplaudiu, e ali nós estabelecemos uma relação, uma ligação. Eles me ouviram até o fim, eu preguei 1h30, talvez seja o tempo que eu vá pregar hoje. Então, hoje é um barril, e eu me lembro então, enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, quando nós somos cheios de nós, cheios de nosso ego, o nosso destino é a humilhação. O orgulho do homem humilha, porque é véspera da humilhação. Mas o Espírito de Deus é que o preenche, e que o habilita, e o qualifica, e o capacita, e o empodera para servir a Deus e os homens. Vocês são jovens, mas um dia vocês serão como eu sou. Espero que tenham a mesma lucidez, que tenham pernas mais firmes do que as minhas. Porque se as pernas fossem tão boas como a cabeça, eu estaria em Paris participando dos Jogos Olímpicos. Porque a cabeça é boa, mas as pernas, por isso que a gente diz, não vai das pernas, porque as pernas já não estão tão fortes. Mas eu fui informado pelo líder desse evento e pelo ministério desta igreja, eu quero agradecer muito ao pastor Bruno, que o tema seria egolatria ou autolatria. Isto é, a adoração de si mesmo. Em vez de você adorar a Deus, de prestar-lhe culto, você se adora, você se acha, eu sou mais eu. Eu posso, eu faço. Com certeza, o tema que elegeram para este congresso é importante, muito importante. A egolatria ou autolatria, autos é o mesmo que eu, aí, no caso do grego, é a adoração do próprio eu, adoração de sua mente, sua inteligência, sua ciência, sua tecnologia, o seu corpo,
Hoje é uma verdadeira somatolatria, isso é uma adoração do corpo. Há mais academias de malhação do que escolas para formação intelectual. Então há corpos muito bem trabalhados, mas há nanicos espirituais que não têm aquela capacidade de ser bênção, de abençoar o mundo. A idolatria é a adoração, portanto, do próprio eu. O dicionário italiano define a idolatria ou autolatria como adoração, culto de si mesmo, a atitude egocêntrica de quem possui uma autoestima exagerada. Estima de si mesmo, se considerando superior a tudo e a todos. O ególatra é um narcisista. Ele se contempla como Narciso se contemplou num lago e se descobre ou se afirma ou se crê o mais lindo do mundo. Só que você não vê o espelho. Se você olhasse para o espelho, ficaria entristecido. Você não é. Há gente muito mais bonita do que você. Há gente muito mais sabida do que você. Há muita gente mais preparada do que você. E há um Deus que é Senhor de você, Senhor do mundo, que tem o universo em suas mãos e que quer ser aquele que acompanha você por toda a vida, por todo o seu caminhar. Bem, houve um filósofo chamado Friedrich, não é? Nietzsche, que achou que para o homem ser homem, Deus precisava morrer. Então decretou a morte de Deus. Deus morreu. Então eu tomo o lugar de Deus. É o Übermenschen, é o super-homem. Quando você crê em si mesmo como Deus, você mata Deus, você aniquila Deus, você anula a ação de Deus como se pudesse, para se considerar um super-homem. Essa condição de egolatria está relacionada com o egoísmo, com o egocentrismo, com o solipsismo, com o narcisismo. Tudo isso é egolatria. Agora, qual será a origem bíblico-teológica da egolatria? A origem está no diabo, que era um anjo participante dos mais importantes anjos de Deus. Ele quis ser mais do que Deus. Ele quis estar acima de Deus. E por isso ele foi expulso do céu. E com aqueles que acreditavam nele, eles também foram lançados fora, milhares de anjos. A origem da egolatria está no diabo, que disse que subiria e seria acima de Deus. Lá em Gênesis 3:5, o diabo vai dar origem à egolatria, porque ele vai contestar o que Deus havia dito. Reparem em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Se vocês tiverem a Bíblia, a espada do Espírito, ou se quiserem o canivete, que alguns não andam com a espada, andam com canivete, desse tamanho, como se pudesse fazer uma guerra, um canivete. Só que esse canivetinho que vocês usam, de repente pode apagar, é só faltar bateria. É melhor ter a Bíblia de papel, de capa. Eu trouxe uma capa marrom para combinar com a minha calça marrom. Se eu estivesse com calça preta, eu traria uma Bíblia de capa preta, porque a minha esposa me fiscaliza, eu não posso andar feio. Ela gosta de me ver bonito. Quando eu quero
sair feio, eu saio antes de ela acordar. Porque ela me olha da cabeça aos pés. É a minha assessora de indumentária. Pois bem, veja o que está escrito em Gênesis. É um diálogo do diabo incorporado numa serpente com nossos pais. Vejam o que está dito. Ora, versículo 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhum fruto da árvore. Quer dizer, o diabo começa torcendo a palavra, querendo dizer que a palavra significa outra coisa. E há muita gente que está seguindo esse caminho do diabo. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Olha o que Deus falou, olha o que o diabo diz. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. O diabo nega a palavra, torce a palavra. Textos claros da Escritura com uma nova hermenêutica progressista. Querem dizer que Deus não está dizendo aquilo que disse. Então não caiamos nessa tentação. Não somos nós quem vai modificar a Bíblia. É a Bíblia que deve modificar a nossa vida. Ela é o padrão, ela é a palavra de Deus. Então continua o diabo. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Aqui está a origem da autolatria. É o homem acreditar no diabo, acreditar que ele é o maior, que ele é o dono da sua vida, é o dono do seu destino, é o dono do seu corpo. E vem as mulheres a dizer: eu sou dona do meu corpo, eu terei filhos se quiser, e se gerar filhos eu posso me desfazer deles. Como se o filho estivesse como parte do corpo da mulher. Não é. O feto é um ser que tem dignidade humana. Por isso, à luz da Bíblia, nós condenamos visceralmente o abortamento. Então, nós precisamos de estar com a Bíblia. Você, quando é egocêntra, ególatra, autólatra, você se adora a si mesmo e entende que o seu destino é o que você escolher. Você deve seguir o seu coração. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ora, meus irmãos, o engano, a mentira, é que levou nossos pais a confiar em si mesmos e a se acharem deuses. E mesmo no povo de Deus, há o perigo de usar a divindade como um meio de afirmar a sua grandeza. Há um autor alemão que tem um comentário de Gênesis, em que ele diz o seguinte: aquela pergunta de Moisés a Deus, que estava a falar de dentro da sarça, que se pegou fogo, mas não se consumia. Moisés perguntou: qual é o teu nome? Diz esse autor alemão que essa pergunta foi descarada de Moisés. Moisés queria saber o nome de Deus para usar o nome de Deus como uma varinha de condão. Eu tenho poder, eu vou falar o nome dele e a coisa vai acontecer. Não, diz: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Significa,
eu sou o que sou, eu era o que era, eu serei o que serei, eu sou o eterno. Vós sois deuses, diz o salmista, mas morrereis. Que Deus é esse que morre? O meu Deus é imortal, é invisível, é maravilhoso. Então, esta mania significa em grego loucura. Esta mania de ser Deus é uma megalomania, é uma grande loucura, porque Deus é o nosso Criador. Então, vejamos o seguinte. Ryan French diz o seguinte: tornamo-nos Deus para nós mesmos, tem constituído desde sempre a maior tentação posta diante da humanidade. Ela sutilmente nos encoraja a tomar a autoridade que pertence a Deus em nossas próprias vidas. Quem define o nosso futuro temporal e eterno não somos nós. O homem planeja, mas Deus dispõe. O homem propõe, mas Deus dispõe. Ele sabe tudo. Ele sabe a hora. Como diz a canção, quem sabe faz a hora. Não espera acontecer, e só Deus sabe. Então, é preciso que nos capacitemos do fato de que somos criaturas de Deus. Nós não podemos tomar a autoridade que pertence a Deus sobre nossa vida e dizer: eu viverei como quero, eu definirei o meu destino. Vejam alguns exemplos. Eu quero lembrar vocês, por exemplo, o exemplo do moço rico. Ele entendia que a riqueza dele o tornava autossuficiente. Ele procurou Jesus, diz: bem, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu farei? Todo homem quer ser eterno. Guarda os mandamentos. Quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é isso? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o animal, as coisas de outrem. Bem, tudo isso, responde o jovem, eu tenho feito desde a minha mocidade, que me falta ainda. Jesus olha para ele e diz: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Veja só, o homem deixou Jesus muito triste, porque era muito rico. Eu tenho uma pena de rico. Vocês pensam que eu tenho inveja de rico? Tenho pena. Porque o rico vive para possuir coisas. Ele se agarra às coisas, quando as coisas vão ficar aqui. Para o rico, morrer é uma tragédia, porque tem que abrir mão de tudo. Já o pobre não. Ele não se importa. Sabe que o pobre é muito mais generoso que o rico. Há um jovem pastor, que hoje é pastor da igreja New Hope Baptist Church, na Flórida. Ele, quando fazia o mestrado na Unimep, Universidade Metodista, ele resolveu passar uma semana na rua, com os moradores de rua. Presta atenção, vocês que estão rindo. Presta atenção, eu olho muito para o meu auditório. Tem uma vista excelente, não preciso de óculos. Quando ficar velho, eu vou usar óculos. Por enquanto, não. Eu não cheguei lá. Bem, eu estava falando sobre... Hein? Eu não ouvi, eu queria ouvir um só. Hein? Pois bem, esse moço saiu. Deixou dinheiro em casa, saiu com uma muda de roupa, só a identidade. E foi viver na rua.
Ele me falou emocionado: pastor Irande, como aqueles mendigos são generosos. Às vezes a gente chega, eles perguntam: você comeu hoje? Não, não comi. Eles têm um pãozinho, eles partem no meio e dão a metade a você. Rico faz isso? Coisa nenhuma. Ele adora a riqueza, ele se adora como rico e nunca se considera rico, porque há sempre alguém mais rico do que ele. Não há limite para ter coisas, mas como é bom ter Deus como a riqueza, como a fortuna de nossa vida, porque quando você tem Deus, você tem tudo. E aquele outro homem referido em Lucas 12, 16 a 21, cuja fazenda estava produzindo muito. Aquele ano foi de uma colheita extraordinária. O que eu farei, pensa ele. Olha o que faz o egoísta, o ególatra. Bem, eu não tenho onde recolher tantos frutos, tantos grãos. Eu vou derribar os meus celeiros, vou construir outros muito maiores, vou recolher nesses celeiros os meus grãos, a minha colheita. E então direi à minha alma: come, bebe, alegra-te. Louco, tu não sabes que nesta noite te pedirão a tua alma. É Deus que pede. Você pode planejar, você pode ter na riqueza, na fartura, a razão de viver, mas você pode ser chamado agora. Você pode morrer antes de mim. Eu tenho 90, mas eu posso vir ao seu funeral, porque você pode ser chamado jovem ainda. Pastor, pode me avisar que eu venho ao funeral. Estarei com o irmão celebrando o funeral. Sim, meus irmãos, eu gosto de ler aquela passagem lá de Tiago, capítulo 4. Se vocês tiverem a Bíblia, a espada ou o canivete, vocês abram em Tiago. Esse Tiago aí não é o apóstolo. Tiago não é o filho de Alfeu. Esse Tiago é irmão de Jesus, da parte de pai, provavelmente. Tiago escreve aqui, do capítulo 4, versículo 13: agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, viveremos e fazemos isso ou aquilo. Quando você não se considera um Deus, você diz: se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, farei um bom negócio. Se Deus quiser, eu vou a tal cidade. Se Deus quiser, eu vou investir e terei lucro. Se Deus quiser. Deus há de ser Senhor de nossa vida. Eu não quero dizer que desconstrua um eu, porque Deus quer que tenhamos um eu, mas um eu humilde, e conhece os seus limites, e reconhece Deus como Senhor, o Senhor da sua vida. Meus irmãos, aliás, Tiago diz isso, aliás, Paulo diz isso, lá no capítulo 12 da sua carta, onde começa a parte prática, porque os primeiros 11 capítulos de Romanos são doutrina, teologia, a doutrina da salvação, mas no 12 começa a parte prática, que vai até o 16. Ele diz o seguinte no 12: portanto, irmãos, exorto-vos, pelas compaixões de Deus,
que apresenteis o vosso corpo. Olha, muita gente adora o seu corpo. Muita gente se acha o mais bonito, o mais elegante do mundo. Pois esse corpo, os bichos vão comer. Você não é a pessoa mais linda do mundo. Você não é a pessoa em melhor forma física do mundo. Você vai morrer. E o livro de Eclesiastes diz que o pó volta ao pó de onde veio. O Espírito sobe a Deus que o deu. Portanto, você terá de prestar contas a Deus de tudo que fizer por meio do corpo. Isso é muito importante, que o corpo não é seu. O corpo é de Deus. Jesus morreu e comprou você inteiro. Comprou sua alma, comprou seu corpo. Então, nada de adorar a si mesmo. Agora, existem alguns sinais importantes que aquele autor, Frank Ryan, que mencionei, ele aponta sinais de que você pode ser culpado de praticar autolatria, de adorar a si mesmo. Eu quero chamar 12 jovens e quero pedir que o microfone seja disponibilizado para que eles usem um microfone, além do meu, um microfone. Eu quero chamar os 12 a virem aqui. São jovens que devem ter Bíblia na mão, porque eles receberam porções bíblicas. Eles vão pregar comigo, fica aqui atrás de mim. Eles serão o meu suporte, eles vão pregar comigo. São 12, está vindo mais do que 12? Não. Veja só, alguns sinais de que você pode ser um ególatra. Você pode ser culpado de praticar a egolatria, adorar a si mesmo. Vejam a primeira prova que Ryan French apresenta, eu acrescento dois sinais. Você consulta seu coração antes de agir, e não a Bíblia, da vontade de Deus. Você segue o seu coração. Vejam o que diz Jeremias 17:9. Quem tem esse texto? Vejam o que diz Jeremias 17:9. O coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso. Um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Veja só, enganoso é o coração e perverso. Eu já contei aqui a vocês, quando estive aqui ajudando a igreja por um tempo, a comissão de sessão pastoral, a minha história, que eu orei pedindo que Deus me mostrasse aquela que seria minha companheira por toda a vida, e apareceu aquela moreninha de olhos verdes, linda, no domingo à tarde, quando eu e outros rapazes preparamos literatura para distribuir em Marechal Hermes. O meu coração disparou. Se fosse hoje, eu iria para o pronto-socorro cardiológico. Mas aí, eu com 16 anos, já sabia que enganoso é o coração. Eu digo, quem sabe, foi apenas uma atração, foi algo sensual, estético. Conversei com o pastor da igreja de 9h40 até meia-noite, para saber tudo sobre ela, sobre o pai dela, a mãe dela, os irmãos dela, a família dela. E comecei a orar, e falei com ela para orar. Achei que ela soubesse a minha intenção. Olha que eu tenho um assunto para tratar com a irmã, viu, Zilá? Ela olhou para mim com aqueles olhinhos lindos. Eu vou orar, irmã Orlândia. Meus irmãos, oramos 3 meses. Mas eu temi que meu coração me enganasse. Eu não queria seguir meu coração, queria seguir a vontade de Deus. Que eu pedi a Deus uma mulher linda por dentro,
de caráter, de integridade, que amasse o Senhor, que servisse ao Senhor. Deus, que dá muito mais do que a gente pede, deu uma mulher linda por dentro e por fora. Uma coisinha linda. Estou casado com ela há 68 anos e até o fim da nossa vida viverei com ela. Como é bom a gente pedir a Deus. Então, não segui o meu coração. Eu procurei entender a vontade de Deus e orei nesse sentido. Então, quando você consulta seu coração e se esquece de Deus, você erra. Eu era pastor em Queimados, no estado do Rio de Janeiro, quando um jovem da igreja visitou a terra dele, Pirapitinga, em Minas. Ele voltou e disse: Pastor Lande, vou casar mês que vem. Com quem? José. Com uma jovem que eu conheci lá na minha terra. Você pediu a Deus a orientação? Não preciso pedir, eu já escolhi. Ele casou. O casamento durou 15 dias e acabou. Quando você segue o seu coração, você pode cair numa dessas. Então, cuidado com o coração, é enganoso. Mas há outro sinal. Os seus sentimentos você considera mais importantes do que sua fidelidade ao Senhor. Quem tem Provérbios 28, 26? Vamos ouvir a jovem. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Vejam só, segundo a sabedoria, cuidado com seu coração. Ele pode encaminhá-lo para caminhos tortuosos. Cuidado com o coração, busque a Deus. Confie em Deus, confie no Senhor. Seus sentimentos não devem levá-lo para caminhos certos. Você deve submeter seus sentimentos ao Senhor. Senhor, guia-me. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Siga a palavra. Um outro sinal importante: você está claramente obcecado pela beleza exterior, pela sua vaidade. Há muita gente que se preocupa demais. Quantos produtos hoje existem nas farmácias? Produtos de beleza, para tirar rugas. Nunca usei nenhum produto para esse negócio. Se eu tiver de ter ruga, que tenha. Sou idoso mesmo, só que a minha pele é lisa, uma beleza. Alguém me pergunta: pastor, qual é o seu segredo? Eu digo: olha, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu amo profundamente o povo de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo as pessoas. Eu gosto de rir e gosto de fazer rir. Esse é o meu segredo. Estes são os meus recursos cosméticos. Aliás, foi o Espírito Santo que deu beleza ao mundo. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus criou todas as coisas, mas o mundo era sem forma e vazio. E o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas, e o Espírito transformou o caos no cosmos. E a palavra cosmos é ordem, é beleza. Daí vem cosmético, que produz beleza. É a vontade de Deus que torna a gente bonito ou bonita. Graças a Deus, a minha esposa, aquela jovenzinha, ela era linda por dentro, linda por fora, porque amava Jesus e servia a Jesus. Busque uma jovem assim. Parece que o nosso líder, não é? Precisa de encontrar uma jovem assim. Eu vou orar nesse sentido. E olha, a minha oração é forte. Eu já orei por alguns jovens e casaram. Não é brincadeira. Agora,
Vejam o seguinte: você diz que o corpo é seu, e você pode fazer do seu corpo o que quiser. Eu gostaria que alguém lesse 1 Coríntios 6, 18 a 20. Leia. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas afeta a pessoa que comete imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória dele. Por isso que a gente canta aquele hino, né? Eu sei que foi pago um grande preço para que eu fosse meu irmão. Quando Jesus sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Ah, meus irmãos, o preço foi pago. Eu não me pertenço. Eu não vou fazer do meu corpo o que quero. O meu corpo pertence a Deus. Eu vou ter de prestar contas do que tiver feito por meio do corpo. Eu sou uma alma que tem um corpo. Eu expresso a vontade de Deus ou a vontade humana através do corpo. Eu posso fazer do meu corpo bênção ou maldição. Eu posso usá-lo para a glória de Deus ou posso contaminá-lo pelo vício, pelas drogas, pelo pecado. Então, não adore o seu corpo. Não seja um somatólatra. Isso é, um adorador do corpo. Somatos, é corpo. Outra coisa importante, aliás, eu não sei se eu distribuí este texto. Sim, já lemos, não é? Agora, 6, 9 e 10. Quem tem esse texto? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Leia. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Gente, a Bíblia é clara. Querem torcer isto aí. Querem torcer a palavra de Deus. Querem dizer que a homoafetividade é normal. Você pode ter nascido com uma predisposição para a homoafetividade, mas você conserva a sua virgindade. Você não vai se relacionar, que é contra a vontade de Deus. Então o seu corpo não é seu. Você tem que prestar contas a Deus do seu corpo. Mais ainda, você sempre rejeita a autoridade dos pastores. Você acha que o pastor não está certo. O pastor falou, não está certo. Eu quero fazer o que eu entendo. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 7. Pode ler. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. Vejam só, lembrem-se dos pastores que falaram, os antigos. Lembrar dos ensinos deles e do fim da vida deles. A vida deles deve corresponder ao ensino que eles deram. Então, nesse caso, sigam. Se a vida deles e o fim da vida não corresponder, não sigam a vida do pastor, mas o que ele ensinou. O que ensinou não deixa de ser verdade. Mas esses pastores não são modelos, não são padrões. Agora, o capítulo 13, também versículo 17, diz algo muito importante. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que ele possa fazer isto com alegria e não gemendo,
Do contrário, isso não travará proveito nenhum para vocês. Quer dizer, obedeça aos seus líderes. Eles falam a palavra de Deus. Eles vão dar prestar contas a Deus da sua vida. Então, quando você respeita a autoridade que Deus instituiu sobre você, o seu líder espiritual, você está fazendo a vontade de Deus. O pastor falou, eu vou fazer. Eu sempre obedeci a meus pastores. E quando me pediam qualquer coisa, mesmo que fosse o funeral, ou a cerimônia fúnebre de uma pessoa que morava num morro em dia de chuva, morro, caminho escorregadio, eu subi o morro e ia pregar. O que o pastor pediu, o pedido dele é uma ordem. Ah, meus irmãos, como é bom. Aquele que sabe obedecer se qualifica para ser líder. Aquele que é insubordinado nunca será um bom líder. Sabiam disso? Então, é muito importante isso. Mas se você acha autossuficiente, que não precisa do conselho do pastor, da direção do seu líder, você vai, para usar uma expressão bem popular, dar com os burros na água. Mas burro gosta de beber água, então não sei por que dar com os burros na água. Bem, uma outra coisa importante, você ama os elogios, você gosta de ser elogiado, você gosta de ser paparicado. Se o pastor não disser, se o seu líder não disser, que trabalho bem feito você fez, como você desanima. Não quero mais fazer. É que você se adora, você acha muito importante. Agora, vejam o que diz Provérbios 27:6. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Vejam só, a repreensão de um amigo é muito melhor do que o elogio de um inimigo. Não se deixe mover por elogios. Nós, pastores, podemos cair nesse pecado de gostar de elogios. Quando depois do sermão, alguém diz a gente, mas que mensagem, o senhor é um grande pregador, o senhor pregou o melhor sermão que eu já ouvi na minha vida. O senhor, uma vez uma pessoa disse assim a mim, eu era pastor interino da Igreja da Liberdade, eu preguei sobre um texto, depois eu disse, para que eles quisessem me cumprimentar, falar comigo, veio um sujeito alto, com traços bem nordestinos, e me disse o seguinte, o senhor é o maior pregador que eu já ouvi na minha vida. O senhor pregou o melhor sermão sobre esse texto que em 40 anos de vida cristã eu já ouvi. O senhor é maravilhoso. Eu quieto. Porque eu digo que ouvir elogios não é pecado. O pecado é acreditar. Quando ele terminou, eu disse assim, o senhor já assistiu um recital de violino? Aí ele disse, como é que o senhor sabe? Eu sempre que venho a São Paulo, vou à sala de São Paulo e ouço recitais de vários instrumentos e concertos da OSESP, uma das melhores orquestras do mundo hoje. Bem, nos recitais de violino que o senhor ouviu, havia muita gente? Não, a casa cheia. Houve muito aplauso? Houve. O que foi aplaudido? Foi o violino ou o violinista? Lógico, pastor, que o violino, que o violinista. Digo, então você está aplaudindo a coisa errada. Eu sou apenas o violino. Deus é que tangeu as cordas da minha vida, da minha mente, da minha voz. Então, um bom elogio para um pastor é esse. Deus me falou por seu intermédio, pastor. Deus me abençoou por seu intermédio. Eu fui um instrumento de Deus. Esse é o elogio correto. Mas chamar o pastor, o melhor pregador, tenha paciência. Você não ouviu o Billy Graham. Se ouvisse, você viu que é um grande pregador. Eu já ouvi muitas vezes. Bem, meus irmãos, já está com o Senhor. Cuidado com os elogios. Muito cuidado com os elogios.
é melhor ouvir uma repreensão. Você errou, alguém diz, olha, você não fez certo. Ou você não fez tão bem, pode fazer melhor, você tem potencial para fazer melhor, isso estimula. Elogiar sempre perde efeito. Elogiar qualquer coisa perde o efeito. Mas elogiar quando merece e ajudando, aí é uma bênção. Mas adiante, eu quero apontar outro sinal. Você não tem compaixão dos menos privilegiados materialmente. Você tem o seu dinheiro, é seu, é meu, eu faço o que quiser. Você terá de prestar contas a Deus do que faz com o seu dinheiro. Porque você ganha, porque Deus lhe dá forças, lhe dá inteligência, capacidade. Vejam Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se. Nós temos que revestir-nos do amor de Deus, da graça de Deus, de bondade, de benignidade. Quando nós dividimos, quando nós repartimos, nós abençoamos as pessoas e louvamos a Deus, porque sabemos que tudo provém dele. Eu não sei o que você faz, você que é casado, quando há uma só fruta, uma só maçã, por exemplo, ou há duas maçãs, uma meio estragada e uma boa. Se você vai comer essa maçã, você é casado, você procura comer a boa ou a machucadinha, cortando a parte ruim e comendo o resto. Se você pega a que está meio estragada, corta, tira a parte estragada e come e deixa a outra para o seu cônjuge, você não é ególatra. Agora, se você pega sempre o melhor e deixa o pior para o outro, você se adora, você merece tudo, você merece a fruta perfeita. Ah, você só pensa em você. Cuidado com este sinal. Este sinal é muito sério. Mas outro sinal de egolatria, você tem um duplo padrão. Você considera algumas coisas aceitáveis para você, mas não para os outros. Você pode fazer, os outros não. Será que isso é certo? Provérbios 20, versículo 10. Provérbios 20, 10. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Pois é, você não pode ter dois pesos e duas medidas. Tem que ter um peso só. O que é valioso para o outro é valioso para você. O que é importante para você é importante para o outro. Não tenha dois pesos e duas medidas, isso é falsidade. Deus abomina esses dois pesos e duas medidas. Agora, uma coisa importante, você usa e manipula as pessoas e ao mesmo tempo busca a admiração delas. A gente é assim, manipuladora. Gente que quer usar você. Você é apenas um instrumento, uma peça nas mãos dessas pessoas. Há pessoas que são egolatras. Vejam o que a Bíblia diz em Lucas 11:42. Quem tem? Está cá na ponta. Vamos ver esta palavra. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Muita gente acha que aí Jesus está condenando o dízimo. Vocês, fariseus, dão dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e não praticais a justiça, a bondade, a fé.
vocês devem fazer estas coisas, justiça, verdade, fé, e não omitir aquelas. Portanto, Jesus está homologando a prática do dízimo. O dízimo não é uma exigência da igreja, não é um preço que você paga à igreja, é o reconhecimento de que tudo pertence a Deus. E Ele retém uma parte para a manutenção da sua obra, do seu reino, da sua igreja, dos missionários, da obra de evangelização, por exemplo, na Cracolândia. Centenas de pessoas já foram tiradas do vício. E haverá agora, dia 1º, uma celebração no Teatro Municipal. Eu estarei lá para assistir. Com a Cracolândia, com a Cristolândia. E os testemunhos do que o Evangelho fez naquelas vidas. Nós precisamos de repartir. Não ter para nós todas as coisas. Suas orações são mais focadas em você. O Senhor o tempo todo, abençoa-me, Senhor, guia-me, Senhor, abençoa as decisões que eu tenho de tomar, eu, quando você deve começar nos outros. A sua oração deve ser concêntrica, ora pelos mais distantes, depois pelos menos distantes, depois para os mais próximos, depois para a sua família, depois pelos enfermos, depois por você. Talvez até você nem precise orar por você, porque Deus já sabe e vai abençoar você. Ore pelos outros. Por exemplo, Jó teve aquela experiência terrível de que dá conta o livro do mesmo nome. Os amigos dele quiseram buscar razões porque Jó estava sofrendo. Ninguém pode sofrer sendo justo. Ele cometeu algum pecado, alguma injustiça. Então começaram a investigar, uma comissão de investigação, aquela dos amigos de Jó. Só que não encontraram culpa em Jó. Aí Deus disse o seguinte aos amigos de Jó: olha, peçam a Jó que orem por vocês. E o cativeiro de Jó mudou quando ele orava pelos seus amigos, entre aspas. Porque morreram os filhos de Jó. É uma pena, não morreu a esposa. Uma pena. Porque era uma incrédula. Ela disse a Jó o seguinte: amaldiçoa este teu Deus e morre. Que mulher amorosa. Que coisa maravilhosa. Quem aqui gostaria de ter uma esposa como a mulher de Jó? Levante a mão. Pois é, ela não morreu. Mas Deus abençoou Jó quando ele orava pelos outros. Você ora só pedindo por você, é egoísmo, é egolatria. Vejam só, uma outra coisa importante. Você quer merecer o apreço do mundo. Mas olha, o elogio do mundo, os aplausos do mundo, muitas vezes não correspondem à alegria de Deus. Não sei se vocês conhecem a história daquele pianista que deu um lindo recital de piano. A casa cheia. Depois do recital, as pessoas se levantaram e aplaudiram delirantemente. E aí alguém, amigo dele, se aproximou dele e disse: você viu quantos aplausos e ouviu? Ele disse: não. Eu estava constantemente olhando para o meu mestre, para saber pelo semblante dele se estava indo bem ou estava indo mal. Os ouvintes em geral não entendem de música. Há erros que não são perceptíveis aos ouvidos dos despreparados musicalmente. Mas o maestro sabe tudo. Você deve olhar para Deus, não para o aplauso humano. É isso que deve acontecer em nossa vida. Vejam só o perigo que nós corremos. É aquele que Jesus correu em Mateus 4.
Esse eu faço questão de ler com jovens aqui à frente. Eles deixam a gente em pé o tempo todo enquanto cantam. Então eu quero provar a eles que é duro ficar em pé o tempo todo, não é? Vocês estão pregando comigo, estão participando do meu sacrifício. Eu fiquei sentado ali enquanto vocês cantavam, preparando para ficar em pé. Agora vocês não, querem que a gente fique em pé o tempo todo. Vocês são um caso sério. Por isso que eu tenho um trato com o pessoal da música na igreja. Eu me comprometo a ficar sentado enquanto vocês cantam em pé. E depois prometo ficar em pé, pregando enquanto vocês ficam sentados. Pronto. E outra coisa que eu digo, eu vou pregar o tempo que vocês usaram cantando. Uma vez eu fui pregar numa igreja não batista, por sinal, lá no Rio. Eles cantaram 1 hora. E me deram a palavra. Eu digo, olha, eu prego o mesmo tempo que vocês levam cantando. Eu preguei 50 minutos. Aí eu disse a eles, ainda tenho um saldo de 10 minutos para a próxima vez. Eu fui convidado para voltar lá? Sim ou não? Não. Eles querem cantar, mas não querem ouvir. Vocês precisam ouvir. Ouvir é inteligente. Porque você ouve, você aprende. Mas vejam o que diz o livro de Mateus. Jesus foi batizado no Rio Jordão. E depois aconteceu isto. Primeiro, Deus falou, depois do batismo de Jesus, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha como o diabo faz. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Olha, uma coisa natural. Ele estava com fome, podia transformar pedra em pão. Só que ele não vai obedecer ao diabo, mesmo que esteja com fome. O diabo pode mandar, realmente eu estou com fome, mas não vou fazer isso. Agora vejam a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora vem a segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe, lá no pináculo, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra. A gente tropeça quando está caminhando, não quando se joga de uma altura de 50 metros. Jesus não quer uma religião espetaculosa, digamos, pirotécnica. Jesus quer obediência. Não, eu não vou saltar do pináculo, porque os anjos segurarão se eu estiver caminhando. Mas se eu estiver fazendo um espetáculo de fé, como aquela jovem fez, era uma chuva terrível, ela morava perto de um rio, e uma chuva terrível caía, e ela tinha de atravessar o rio, quando as águas eram baixinhas, e então os irmãos disseram, não vá para casa hoje, olha as águas como estão elevadas, não, o Senhor me segurará. E ela se meteu no rio e morreu. Meus irmãos, Deus não quer esta fé espetaculosa, exibicionista. Deus quer uma fé inteligente. Eu não vou pedir aquilo que contraria a vontade de Deus. O diabo não pode ter vitória sobre nós. Lança daqui abaixo, porque está escrito. Jesus respondeu, também está escrito. Vejam que a tentação foi um verdadeiro debate bíblico.
O diabo falava uma coisa e torcia, Jesus respondia com a certeza da palavra. Também Jesus respondeu, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. Glória, grandeza, isso leva à egolatria. E disse-lhe, eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Eu não adorarei nem o diabo, nem me adorarei, eu adorarei o meu Deus. Maldito é o homem que confia no homem, no braço do homem. Mas logo adiante o texto diz, bendito aquele que confia no Senhor. Muita gente me diz, mas pastor, o senhor tem uma disposição tão grande, eu sou novo, mas não consigo ter. A resposta é Deus. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É esperar no Senhor. Vocês jovens, esperem no Senhor. Confiem no Senhor. Sigam a palavra do Senhor. Sigam a vontade do Senhor. Façam a vontade do Senhor. Dediquem a sua vida ao Senhor. Peçam ao Senhor coisas que sabem estarem dentro da sua vontade. Vocês serão muito felizes. Amém? Deus os abençoe. Meus irmãos, eu termino com estas palavras aqui. Podem os irmãos sentar-se, os jovens. Eu quero falar a cada um de vocês, jovem ou adulto, ou idoso, assuma um compromisso com o verdadeiro Deus, que não é você, não é homem algum, não é aquele que domina a tecnologia, aquele que domina a inteligência artificial, não é aquele que domina as armas de guerra ou de morte, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Verbo Divino, o Deus Espírito que quer usá-lo, empoderá-lo e capacitá-lo para ser fiel testemunha de Jesus. Faça como Barnabé e Saulo, que em Listra iam sendo adorados, traziam flores, traziam homenagens a eles como deuses. Mas eles rasgaram suas roupas e disseram, nós somos homens como vocês, adorem a Deus. Temos que ter essa coragem no mundo que sacraliza e torna o ser humano ídolo. Sejamos homens e mulheres, segundo o coração de Deus, fiéis como Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje há ídolos maiores do que aquele que foi levantado por Nabucodonosor. A ordem era, quando tocarem todos os instrumentos, todos ajoelharão perante a estátua. Mas Sadraque e Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias não se ajoelharam. O rei se enfureceu e disse, os instrumentos vão tocar outra vez, e quem não se ajoelhar será lançado na fornalha ardente, o fogo crepitante dentro da fornalha. Tocados os instrumentos, os três permaneceram em pé. Não adoram a homens, não adoram o imperador, não adoram o governo, não adoram o partido, não adoram a ideologia, mas adoram a Jesus. E eu acho lindo aquilo. Eles foram lançados na fornalha crepitante. Eram 3 e foram vistos 4 caminhando dentro da fornalha. Este hino, esse fato, aquele hino, te amo, ó Deus, me faz lembrar. A tua voz me anima em meio ao fogo.
Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram de Jesus isto: continuem firmes, não adorem aos ídolos deste mundo, não se adorem, adorem a Deus, e a vida de vocês será abençoada. Então permaneçam firmes. E saíram da fornalha sem nenhum sinal de fogo. A roupa deles não foi queimada e nem cheirava fogo, fumaça, porque Jesus estava com eles. Eu não sei se vocês conseguiriam cantar agora: Te amo, ó Deus, tua bondade me seguirá todos os dias. Querem cantar isto? Eu gostaria e pensasse como tua voz me conforta em meio ao fogo. O fogo da provação, que vocês sejam achados fiéis. Quando quiserem lá na escola, na universidade, que vocês neguem a Jesus. Não se curvem diante de filosofias, diante de ensinos falsos, diante do materialismo. Mantenham a sua fé. Eu creio em Jesus. A sua voz me consola em meio ao fogo. Amém? Deus os abençoe.